Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o capítulo 15 do livro do Gênesis, nós vemos que a posse da terra supõe uma descendência, porque é preciso ter um povo para povoar a terra que Deus prometeu a Abrão. É por essa razão que, no início deste capítulo, nós já vemos a preocupação de Abrão, que até então não tem uma descendência de Sarai. E daí diz assim o versículo 1. Depois desses acontecimentos, então, já não é mais aquele chefe poderoso que tratou de questões internacionais, mas volta ao contexto familiar. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nestes termos: Nada tema, Abrão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Mais precisamente, eu sou o teu escudo, isto é, aquele que te protege, aquele que te guarda. Interessante que foi Deus quem teve a iniciativa de dirigir-se a Abrão. Novamente Deus é quem teve a iniciativa, conhecendo aquilo que se passava em seu coração, aquilo que o angustiava. Deus vem dar-lhe uma resposta. Daí Abrão diz assim: Senhor, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Porque Deus como que tomou o patriarca a seu serviço. Afinal de contas, o fez sair de Ur dos Caldeus, para que dele surgisse uma grande descendência, então um povo, e este povo habitasse a terra. O que me darás, se nem filho tenho eu até agora? E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa, que será meu herdeiro. Abrão vislumbra aqui uma tragédia. Qual a tragédia? Morrer sem deixar descendência. Porque se morresse sem deixar descendência, não morreria apenas o homem Abrão, mas morreria também o seu nome. Não teria mais quem pudesse levar adiante o nome do patriarca. Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: Não é ele que será teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. Veja, aquele que vai sair. Então, uma vez mais, a alusão ao livro do Êxodo, a saída do povo de Deus da escravidão do Egito. Não é ele quem será seu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas. Então, aqui nós vemos uma saída como que embrionária. Aquele que vai sair das entranhas de Abrão é que será a descendência, o povo escolhido de Deus, que um dia, como vamos ver, vai sair da escravidão do Egito. E conduziu para fora, dizendo-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se é capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão estava fazendo um cálculo humano. Eu não tenho filhos, então um escravo de minha casa será meu descendente e meu nome continuará a partir dele. Um cálculo humano. E Deus o chama para fora, o leva para o incalculável. Conte as estrelas do céu, se for capaz, ou a areia da praia. Assim será a sua descendência. Do cálculo humano e pequeno de Abrão, Deus o leva para o incalculável, porque é capaz de realizar aquilo que o homem não pode mensurar. Abrão, confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Novamente,
a resposta de Abraão, a proposta de Deus é esta: a confiança absoluta, imediata, de que Deus poderia realizar o que humanamente era irrealizável. E disse-lhe: eu sou o Senhor, que te fiz sair de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra. Senhor, como poderei saber se vou possuí-la? Daí Deus diz: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades, uma defronte da outra, mas não cortou as aves. O que significa este rito? Os animais partidos no meio, tendo seus corpos postos um pedaço de frente do outro. Significa que, partindo os animais ao meio, aqueles homens que queriam firmar um pacto entre si, passariam ambos pelo meio dos animais partidos e diriam: se eu não for fiel ao pacto assumido contigo, que eu tenha a mesma sorte destes animais partidos ao meio. Então, era um modo de fazer com que o pacto fosse cumprido, custasse o que custasse, porque senão teria a sua própria vida ceifada, como foi ceifada a vida daqueles animais partidos ao meio. Era um rito, então, para fechar um contrato entre 2 homens. Vieram, diz o versículo 11, as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. O que diz este versículo nas suas entrelinhas? Que aquelas aves de rapina que vinham tomar como alimento os animais partidos ao meio, como que ameaçavam o pacto que Deus estava firmando com Abrão. Por isso, Abrão as enxotava, as expulsava. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Então, nessa experiência que Abrão está fazendo de Deus, neste momento, Deus profetiza a Abrão o que vai acontecer com os seus descendentes e como vai se dar a libertação da escravidão, onde eles viverão, seus descendentes, por mais de 400 anos. Mas eu julguei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Veja, das entranhas de Abrão iria sair aquele que lhe desse a descendência. Então, uma saída embrionária. E aqui, numa visão de futuro, Deus está dizendo que a descendência de Abrão, que saiu de suas entranhas, será escravizada por 400 anos, mas Deus também fará com que ela saia da escravidão. Saia então da escravidão do Egito. Novamente, a descendência em saída. Primeiro de maneira embrionária e agora já com um povo todo formado. Quanto a ti, irás em paz, juntar-se aos teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente na quarta geração, os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. E daí o versículo 17. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Se recorde que eu disse que os contratantes
passariam pelo meio dos animais partidos, como que selando o pacto entre eles, e dizendo: atraio sobre mim a sorte desses animais, se não for fiel àquilo que pactuei com você. Mas, aqui neste texto, não são os dois, Abrão e Deus, que passam, mas somente Deus, porque trata-se de um pacto unilateral. Deus é que está dizendo: se eu não levar a termo o que te prometi, dando-te uma descendência, um povo que povoe a terra que vou lhe dar, então, se eu não fizer isso, que sofra a mesma sorte desses animais partidos no meio. Um pacto unilateral que Deus sela com Abrão. E como ele faz isso? Faz sem imagem, faz de uma maneira teofânica. Teofania quer dizer isso, manifestação de Deus. Como Deus se manifesta? Se manifesta sem imagem, se manifesta naquela tocha ardente em chamas que passou pelo meio das carnes divididas. É só lembrar que também no livro do Êxodo, Deus vai se manifestar a Moisés em chamas, naquela sarça que não se consome. Então, de uma maneira teofânica, sem imagem, até porque Deus no Antigo Testamento ainda não tem imagem, visto que não se encarnou, assumindo a natureza humana em Jesus Cristo nosso Senhor. Daí continua o texto: naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, e a terra dos Sineus, dos Cenezeus e dos Cadmoneus, dos Heteus e dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeus e dos Jebuseus. Abrão, então, creu na promessa de Deus para a sua descendência, mesmo sem seus olhos verem aquilo que Deus havia lhe prometido acontecer. Peço que você se prepare para o nosso próximo encontro, fazendo a leitura prévia do capítulo 16 do livro do Gênesis, do versículo 1 ao versículo 16. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.